Marcos capítulo 6. Versículo de número 45. Eu quero dizer para você que nós estamos em uma constante guerra. A igreja sempre anda em guerra. Desde seus primeiros dias até os dias de hoje, a igreja sempre anda em guerra. E na guerra só sai ferido o soldado que está distraído. Só se fere na guerra aquele que anda distraído. Eu quero dizer para você, não deixe as distrações estragarem a sua vida. Desde o dia que você se converteu, uma guerra começou. Ouvi alguém dizer, parece que quando a gente entra para a igreja, parece que as coisas começam a desandar. Não é que as coisas começam a desandar, é porque você passa a enxergar da maneira correta. Porque estava tudo desandado. Você só começa a enxergar aquilo que antes estava em desordem. Você tem que colocar em ordem. E colocar as coisas em ordem leva tempo, dá trabalho, e a gente precisa estar vigilante em todo momento. E eu quero dizer como pastor dessa casa que eu ando vigilante em todo momento. O Satanás não vai nos pegar distraído. O que depender de mim, ele não vai nos pegar distraído. E eu quero dizer para você também, não se distraia. A gente pode ser o mais alegre possível, ter o culto mais alegre possível. A gente pode ser o mais descontraído possível, mas a gente precisa, acima disso tudo, ser o mais espiritual possível. Deus é santo. Importa que aqueles que adorem também sejam santos como Ele é santo. Vamos ler o texto bíblico, Marcos capítulo 6, verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para fazer o quê? Para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre as águas, ou andando por sobre o mar, e queria-lhes tomar-lhe a dianteira, ou passar adiante. Verso 49, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo ou não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Olha para o seu vizinho e diz assim: o vento cessou. Diz: o teu vento vai cessar. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Tome o seu lugar, por favor. Eu quero dividir com você aquilo que eu comecei a falar na quarta-feira na célula, que eu fui substituir o Anderson, ou o Bill. Ele, por questões de trabalho, desde que a gente começou a célula, foi a primeira que ele não pôde estar presente. Falou: pastor, o senhor pode estar no meu lugar? E eu fui substituí-lo, ou fui cobri-lo, substituí-lo, não que ninguém substitui. E eu acordei nessa quarta-feira, quem participa do Café da Aliança, eu acordei e algo começou a ser gerado no meu coração, uma palavra de Deus. O reino sempre se movimenta. E eu comecei a pensar naquilo e fiquei o dia inteiro pensando: o reino se movimenta, o reino se movimenta. E comecei a lembrar de alguns versículos. Um deles era de uma oferta. Existe uma oferta que era feita em Israel, era chamada oferta movida. A Bíblia diz que o sacerdote pegava aquela oferta e ele apresentava a oferta nos 4 cantos e movia. E eu me lembrei que quando eu fui a Israel, eu presenciei os judeus com aquela roupagem toda que eles usam, sabe, aquela roupinha pretinha, a camisa branca, um chapéu bem esquisito, alguns com
uma cobertura aqui que eles chamam de kippá, com os seus chales de oração chamado talit, e eles ficam diante do muro que a gente chama de muro das lamentações, eles chamam de muro oriental ou cotel, e eles ficam lá se balançando. E eu lembro que do lado do muro das lamentações tinha uma sinagoga que a gente foi visitar, e lá na sinagoga eles ficam lendo textos, lendo livros, lendo a Torá, meditando na Torá, fazendo suas rezas, suas orações. E aí tem as reuniões públicas, mas fora as reuniões públicas eles ficam lá. E eu lembrei que eu entrei numa sinagoga que ficava bem do ladinho do muro das lamentações, e tinha um judeu, ele estava todo suado, mas muito suado, com o chale dele de oração, o talite, e ele se balançava, mas assim aceleradamente, ele parecia que estava em êxtase, que não estava ali, e com um livro na mão, e ele falava, fazendo as rezas dele, ou talvez lendo o livro. Eu não entendia bolufas do que ele estava falando, mas ele falava na língua dele. Se talvez um crente muito pentecostal passasse, ia pensar: uau, o cara está olhando em línguas, mas ele estava orando, ele estava falando na língua dele, e ele muito suado, e aquilo me chamou a atenção, porque eu parei e fiquei olhando para ele. Ele estava assim, onde está o Raí, e eu parei, botei a mão no bolso, fiquei olhando, porque eu fiquei admirado, e ele não estava nem aí para ninguém, e ele estava lá fazendo suas orações. E aí eu fui perguntar a alguém: por que eles se balançam? Por que eles se movimentam? E aí o guia falou: todos nós, quando vamos fazer nossas preces, nossas orações, nós nos movimentamos porque entendemos que quando nós nos movimentamos, nós atraímos a presença dele para a nossa vida. As ofertas nós movemos porque nós chamamos a atenção dele, e quando a gente se move, ninguém pode ficar parado diante da presença de Deus. Eu comecei a lembrar disso tudo, movimento, o reino se movimenta, e eu comecei a lembrar da terça-feira, porque estava muito fresco ainda aquilo que a gente experimentou. Quem estava aqui terça-feira? Irmão, o que a gente experimentou nesse lugar aqui foi maravilhoso. Sabe, estava tudo muito fresco. Eu falei: movimentar, mas o que é se movimentar para Deus? Eu tenho que também lá no culto ficar, sabe, balançando. Vai ter gente que não vai entender nada, o gordinho balançando, que troço é esse? O pastor está meio doido, o pastor virou louco. Não, escuta, não é eu ficar me movendo, é deixar o movimento de Deus acontecer dentro de mim. Eu quero te dizer que existe um mover de Deus para acontecer dentro de você, dentro do seu coração, dentro da sua vida. E à medida que você permite esse mover de Deus se mover dentro de você, você vai começar a ver as coisas à sua volta se movendo também em tua direção. Talvez tenha gente que diz: pastor, eu não estou vendo nada acontecer comigo. É porque você parou de se mover. Tem gente que está na sua inércia, paralisado, e quer ver o mover. Mas escuta, o mover primeiro acontece dentro, para depois algo acontecer fora. Eu vou repetir para você: primeiro o mover começa dentro, para depois acontecer fora. Porque enquanto não acontece dentro, nada fora vai acontecer. Ou se está acontecendo alguma coisa fora, eu quero afirmar para você que não é Deus. É as suas emoções, é o seu psique, sabe? Você está no meio de um ambiente onde as coisas estão acontecendo, você acha que é Deus, mas não é Deus. Porque quando Deus se move aqui dentro, tudo à minha volta pode não cooperar, mas o mover está dentro de mim. Você está entendendo isso, sim ou não? Escuta, nada à minha volta está cooperando, mas Deus está se movendo dentro de mim. E nada pode parar o mover de Deus. Olhe para o seu vizinho e diz: nada pode parar o mover de Deus. Nada pode parar o mover de Deus. Tem gente que parou tanto de se movimentar que nem consegue falar, meu irmão. Tem gente que parou tanto o movimento de Deus, sabe, está estático, que não consegue às vezes nem expressar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque já aconteceu comigo.
A gente começou a liderar a célula bem novo, eu e Cristiane. Cristiane liderou uma célula de moças, eu liderei uma célula de rapazes. A minha célula cresceu bastante, estava acontecendo um mover de Deus. A gente saiu de 5, 4 pessoas, a gente tinha 30 pessoas na casa do irmão. E a galera que fumava maconha, a galera esquisita que ficava na beira da rua Manaus, ali eu passava, vamos para a célula, e levava todo mundo. Só que eu não percebi que o mover de Deus tinha parado aqui dentro. E quando a gente age no automático, escuta, a gente quer que as coisas aconteçam, mas não tem mais essência, não tem mais presença. E se acabou a presença, acaba o mover. Tem até uma música que eu queria lembrar e não estou guardando. Uma música do Ministério Zoe, que diz que quando a música acaba, quando não sei o que acaba, só é a luz apagar. Quando a luz apaga, só sobra o quê? Só tem o Senhor. Escuta, quando o culto acaba, quando desliga a luz de LED da igreja, desliga o painel, só tem você e Deus, irmão. E é nessa hora que o mover de Deus precisa acontecer na sua vida. Quando acaba o culto aqui e a gente vai embora, escuta, agora que o mover de Deus tem que acontecer. É agora que Deus precisa se manifestar dentro. Escuta, e o mover tinha parado em mim. Sabe o que aconteceu com a minha célula, que já tinha 30 pessoas? Se resumiu a nada. Se resumiu a fazer a célula dentro da igreja. A célula era numa casa, foi para dentro da igreja. A igreja era, na época, era uma garagem. E eu estava dormindo no banco de madeira da igreja. E um dos rapazes bateu na porta. Ô Júnior, eu não era pastor ainda, não tinha sido ordenado. Falei, ô Júnior, eu vim para a célula. Eu falei, vai embora. Ele, por quê? Vim para a célula. Eu falei, esquece isso, cara. Esquece célula. Vai embora para casa, irmão. Ele, por que você está me tratando assim? Eu falei, vai embora. Não tem célula. Comecei a gritar. Cara, não estou entendendo nada, porque eu não te fiz nada. Eu falei, vai embora daqui. Acabou a célula, acabou tudo. Voltei para o banco da igreja e fui fazer, sabe o quê? Dormir. Porque eu estava tão ferido, tão magoado. O mover de Deus tinha parado aqui dentro de mim. E eu estava querendo arrumar desculpas por aquilo que tinha acontecido. A gente sempre vive assim. A gente sempre quer pôr um culpado. A culpa é sua, tá, Raíssa? Eu estou vivendo isso porque a culpa é sua. O irmão lá até falou aleluia. A culpa é sua, tá, irmã Maria Eduarda? Irmã Maria. É você que é culpado, Tiago. A gente vive culpando pessoas, quando na verdade o problema é que o mover parou de acontecer dentro de nós. E eu quero dizer para você, meu irmão, deixe o Espírito de Deus se mover outra vez na sua vida. E pode até acontecer de pessoas terem feito mal para você mesmo, mas se o Espírito de Deus está se movendo dentro de você, nada pode parar o mover de Deus que está acontecendo na vida de uma pessoa. Você está entendendo isso, irmão? Pastor, por que o senhor está falando isso? O que tem a ver esse texto? E a sua célula? Acabou mesmo. Enquanto isso, a célula da pastora era 4 horas de célula ininterrupta. Era conferência de avivamento, não era célula não. As mulheres entravam sem Jesus, saíam de lá batizadas com o Espírito Santo. E eu na igreja, dormindo. Sabe por quê? Porque o Espírito estava se movendo dentro dela. Mas eu perdi o mover de Deus. O mover de Deus dentro de mim já tinha cessado. E a culpa não era de ninguém, era porque eu não me movi segundo Deus queria que eu me movesse. E eu quero dizer para você, sai daqui hoje, se mova como Deus quer que você se movimente, porque tem coisas maiores que vão acontecer na sua vida. Você está entendendo isso, irmão? Pastor, me feriram. Mais do que eu tenho certeza que não te feriram. Pastor, me abandonaram. Mais do que eu tenho certeza que não te abandonaram. Pastor, mas me trataram mal. Mais do que eu tenho certeza que não te trataram. Pastor, mas me traíram. Mais do que eu tenho certeza que não lhe traíram. Pastor, e como é que o senhor faz?
Todo dia eu preciso do mover de Deus acontecendo aqui dentro. Não tem luz de LED, não tem ninguém orando comigo, mas o Espírito de Deus está se movendo dentro de mim. Olhe para o seu vizinho e diz assim: deixe o Espírito de Deus se mover em você hoje. Verso 45 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus. Em outra versão, na NVI, diz: insistiu. Escuta, tem coisa que Deus está insistindo com você. Tem coisa que Deus está forçando. Esse texto no original é anagikaz, ou seja, Ele está fazendo com violência. Sabe, fazer algo violentamente. Ele está fazendo algo, sabe, te empurrando. Por quê? Porque Ele quer que você experimente do mover dEle na sua vida. Deus quer que você viva um tempo de mover que você nunca viveu antes. Mas para isso Ele vai ter que te empurrar para algumas coisas. Ele impele ou compele os discípulos a entrarem no barco e passarem para o outro lado. Número 2, eu quero dizer para você hoje, querido, tem um outro lado da margem que você ainda não chegou e você precisa chegar lá. E eu quero dizer para você, não pare no meio do caminho. Vencedores são aqueles que concluem ciclos. Vencedores são aqueles que chegam do outro lado. Deus te mandou ir para o outro lado, vá para o outro lado, meu irmão. Você está entendendo isso nessa manhã de hoje? Jesus insiste com os discípulos para eles entrarem no barco e diz: vão para o outro lado em Betsaida. Enquanto ele estava despedindo a multidão, versículo 46, olha o que diz o texto: e tendo despedido, Jesus foi aonde? Jesus foi aonde? Jesus subiu no monte para orar. Enquanto Ele insiste com você, Ele está intercedendo pela sua vida. Enquanto Ele insiste falando assim: João, entra nesse barco, vai para o outro lado, Ele está orando por você, porque Ele sabe que no meio do caminho você vai pensar em desistir. Enquanto Ele insiste falando assim: Marley, entra nesse barco, vai para o outro lado. Aí a Marley no meio do caminho vai ver as ondas tão contrárias, vai ver o vento tão contrário, vai querer perder o mover. E Deus fala assim: eu vou lá em cima orar por você, Marley. Eu vou lá em cima orar por você, Alessandra. Alessandra pensa: não, eu vou desistir, não, eu vou parar aqui, não vou conseguir concluir, eu não vou conseguir chegar lá do outro lado. Jesus está lá orando por você, Caroline. Eu quero dizer que Jesus está orando pela sua vida, meu irmão. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Eu te mostro. A Bíblia Sagrada diz que Ele está sentado à direita do Pai e intercede por mim e por você. Jesus está intercedendo para você não parar. Então eu quero dizer para você: não pare, meu irmão. Dá uma saculejada aí no seu irmão, talvez ele esteja dormindo. Fala assim: não para, querido, acorda em nome de Jesus. Se fosse de noite eu deixava você dormir, mas é de manhã tu vai ficar acordado comigo, aleluia. Não para não, meu irmão. Quem é que tem motivo para parar? Ninguém, só eu, irmão. Escuta, não para não, querido. Jesus sobe no monte para orar e diz o texto, versículo de número 47, ao cair da tarde, o barco já estava onde? No meio do mar, e ele sozinho em terra. Agora olhe para mim, por favor. Os discípulos entram no barco, era de tarde. Na outra versão vai dizer que ao anoitecer. Esse ao anoitecer, todas as vezes que você vê ao anoitecer na Bíblia, é na viração do dia. É por volta das 18 horas. Eles contam a noite diferente da gente. Eles contam a noite em 4 vigílias. 4 vigílias de 3 horas. De 3 em 3 horas, primeira vigília. De 6 até as 9, primeira vigília da noite. De 9 até... conta mais 3, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília é de 3 até as 6 da manhã. Escuta, a Bíblia diz que eles entram no barco, era de tarde, quando anoitece, ou seja, estava na primeira vigília da noite. A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar. Eu quero dizer para você, querido, às vezes a noite chega quando a gente está no meio do caminho. A noite da tua vida vai chegar quando você estiver no meio do caminho. Você ainda não concluiu, mas você tem que chegar até o fim. Você tem que ir para o outro lado. Você pode olhar para o seu vizinho com cara de profeta esquisito e dizer assim: você tem que chegar do outro lado, irmão. Fala assim: pelo amor de Deus, não para não, irmão. Você tem que chegar do outro lado.
Você tem que chegar do outro lado. Eu falei aqui no outro dia, irmão, que eu não estou parando nem se o filme é ruim, eu vou até o fim, porque eu não posso, eu não me permito mais parar em nada. Até quando o filme é ruim eu tenho que ver. Aí ontem eu encontrei um casal no supermercado, casal abençoado. Eu falei, não, a pastora falou, não, ontem a gente ficou em casa, estava vendo um filme mais tarde e tal, fizemos visita aqui, ali, fizemos um gabinete, depois a gente foi para casa ver um filme. Aí o irmão lembrou do que eu preguei, aí me testou, né? Falou, viu o filme até o fim? Eu falei, vi. Eu vi. Era bom? Se era bom, não sei, eu acho que eu vi. Irmão, tudo que eu começo hoje, eu vou até o fim. Às vezes é algo que não me agrada, mas eu vou até o fim. Por quê? Porque eu decidi que eu vou vencer. E vencedor é aquele que vai até o fim. Escuta, tem gente que começou a escola e nem no início, já parou. Não vai até o fim. Desistido. Gente que desiste de tudo, irmão. Tem gente que desiste até da vida. Eu nunca desisti da vida, mas tem gente que já pensou, eu vou tirar a minha vida. Escuta, Jesus está falando hoje para você, não para. Você tem um chamado de Deus? Não para. Você tem um propósito de Deus? Não para. Pastor, eu quero ganhar minha família para Jesus. Não para, até a tua família inteira está aos pés de Jesus. A gente presenciou aqui a Yasmin entregando o voto dela aqui, 7 anos, não foi, minha filha? 7 anos sem beber refrigerante aí, tá magrinha mesmo. Aleluia. 7 anos sem beber refrigerante para o pai dela voltar à presença de Jesus. Eu falei, foi lá tomar café sexta-feira comigo. Eu falei, a bichinha tá podendo comer. Aí peguei um chocolate e botei para passar no pão. Não, pastor, agora estou em outro. Falei, eita glória, vá até o fim agora. Vai até o fim, irmão. Escuta, o que você está fazendo? Vai até o fim. A Márcia está aqui, lembrei agora. A Márcia ficou magrinha, jejuando para esse sujeito aí converter. Como? Não, quero não, estou jejuando, meu marido. E aprontava. Aprontava, não aprontava? Aprontava muito, irmão. Continua aprontando, só que agora é comigo. Mas tá aí, glória a Deus, tá salvo, aleluia. Pronto com o pastor, mas vai para o céu. Louvado seja Deus. Eu acho que eu estou precisando orar. Estou precisando orar, jejuar. Oh, meu Deus, às vezes eu penso alto demais, gente. Acabo falando algumas coisas. Vai até o fim. Eu já pensei em desistir várias vezes, mano. Deixa eu beber água aqui para me recompor. Versículo 48. Esse verso 48 aqui mexe demais comigo. Escuta, Jesus insiste. Entra no barco. Não, Jesus, eu vou ficar aqui. Entra no barco. Não, Jesus, eu quero ficar. Entra no barco. Vai para o outro lado. Jesus insiste, os caras entram, Jesus fala, vai para o outro lado. Eles começam. Agora escuta, não tinha nenhum pescador amador. Só na igreja aqui que tem pescador amador, irmão. Os caras sabiam de mar. Só aqui na igreja que os caras vão e depois passam no extra para comprar peixe, para não fazer vergonha em casa. Ainda fica chamando o pastor. Não vou nada, irmão. Ou fora, isso é furada. Escuta, os caras sabiam que era o mar, sabiam os atalhos. Caramba, a tarde inteira remando para chegar na metade. Anoiteceu, eles estão no meio do mar. E diz a Bíblia, versículo 48: vendo-os quê? Em dificuldade em remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta do quê? Escuta, entre 3 às 6 da manhã. Os caras entraram no barco de tarde, quase amanhecendo o dia, na última vigília da noite. Cara, já não tinha mais braço para remar, já não tinha mais força, já não tinha mais pegada para remar. Aonde Jesus estava olhando. Eu estou vendo a tua dificuldade. Jesus está vendo a tua dificuldade, Bruno. Jesus está vendo a tua dificuldade, Marcelo. Jesus está vendo, Rafael, a tua dificuldade. Jesus, de onde ele estava, ele olha. Eu estou vendo a dificuldade da Raquel.
Eu estou vendo a tua dificuldade. E o mais lindo de tudo é que Jesus vê a dificuldade, diz a Bíblia, e foi ter com eles, andando por sobre o mar. Escuta, quando Jesus vier em tua direção, Ele sempre vai vir com algo maravilhoso. Quando Jesus decide fazer alguma coisa na nossa vida, Ele sempre faz algo que é fora daquilo que eu posso fazer. Aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. O que você não pode fazer, só Deus pode fazer. Você está entendendo isso? O que você pode fazer, você tem que fazer. O que você não pode fazer, Deus faz por você. Será que você pode permitir hoje falar assim: Deus, faz na minha vida o que eu não posso fazer. Se move em mim, Senhor. Se movimenta em mim. Eu quero ver esse mover do Senhor acontecendo dentro de mim. Olha o que diz a Bíblia, versículo 49. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Escuta, às vezes Deus está se movendo e a gente acha que não é Deus. A gente não reconhece a ação de Deus na nossa vida. Eu queria que você saísse daqui dessa manhã reconhecendo: Deus está aqui. Eu estou reconhecendo Deus. Ainda que a minha mente não entenda nada, eu estou vendo Deus está fazendo algo. Escuta, para mim entrar aqui, para a igreja estar aqui, eu tive que reconhecer que era Deus, porque o Júnior natural não ia conseguir. Quando a gente veio para esse lugar aqui, o valor do aluguel quase chegou a 3 vezes o que a gente estava acostumado a pagar. Eu, com muito medo, falei: será que vai dar? Às vezes Deus está querendo fazer algo na nossa vida que está saindo do nosso controle, mas se você deixar Deus entrar no controle, tudo vai dar certo. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Deixa Deus tomar o controle da sua vida. Versículo 50. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou: tenham. Eu quero dizer para você nessa manhã, e quero encerrar minha fala aqui: tenha bom ânimo. Irmã Noemi, tenha bom ânimo. Eu sinto no meu espírito que tem muita gente que está aqui, que Satanás está querendo tragar a sua vida esses dias. Escuta, eu não ouvi mensagem de ninguém, não ouvi nada de ninguém, não li status de ninguém. Eu estou quase desligando tudo. Essa mulher que ainda não deixou, eu falei: cara, eu vou desligar Instagram, eu vou desligar o WhatsApp, eu vou desligar tudo. Quem quiser falar comigo, liga para mim. Escuta, pastor, porque o senhor está irritado com rede social? Não, que eu quero viver melhor. Que às vezes a gente olha algumas coisas e entristece tanto a gente. E eu decidi, talvez tenha gente: pô, pastor, nem a minha mensagem viu, nem olhou a minha mensagem. Me perdoa desde já. Já peço-lhes perdão. Pronto. E você não é o único ser humano dessa terra que eu não respondi a mensagem. Não é verdade, Hermin? Aleluia, louvado seja Deus. Pastor, o senhor não me responde, pastor. Tem gente que fica tenso comigo. O senhor não viu minha mensagem, pastor? Meu Deus, o pastor está me rejeitado. Não estou vendo a mensagem de ninguém. Mas desde a hora que eu cheguei aqui, sabe, um aperto no meu coração de gente que está aqui, num ambiente de glória, mas igualzinho os discípulos. E Jesus está insistindo com você. Jesus está dizendo: entra no barco, vai para o outro lado. Jesus está dizendo para você: não para no meio desse mar. Jesus está dizendo: o vento é contrário, mas eu estou lá em cima no monte e eu estou vendo você em dificuldade, eu estou orando por você, Mariana. Jesus está lá em cima orando por você, sabe, você pensando em desistir aqui, só que Ele vem, só que Ele não vem da mesma maneira que você vai até Ele.
ele vem de uma maneira sobrenatural, porque ele vem andando sobre as águas, e a gente não consegue entender o mover de Deus. A gente acha, sabe o que? É um fantasma. Não, é Deus que está vindo na tua direção. É Deus que está vindo na tua direção. E aí o texto diz que Jesus vira para ele e diz assim: tem bom ânimo, não tenha medo, sou eu, Eduardo, sou eu, Raí, ô Isaac, sou eu, rapaz. Abre esse olho, não tenha ânimo, não dorme não, cara. Ô William, sou eu. Para de ter medo do teu amanhã, sou eu que estou com você. Ô irmã Noemi, levanta essa cara aí, levanta esse rosto aí, eu estou com você. Sabe, é como se Jesus estivesse gritando para a gente: ô Raquel, eu estou com você. Às vezes a gente está achando: eu vou morrer, vai afundar, não vai dar certo. E Jesus está gritando: Alexandre, eu estou com você. 7 horas da manhã levando passageiro, né? E eu estou com você, meu irmão. Só que olha o mais lindo de tudo. Até então Jesus liberou a palavra, falou: pastor Mauro, eu estou contigo, não temas. Ele falou: não tenha medo, Guilherme, eu estou com você. Sou eu mesmo, Bruno. Ô Bruno, sou eu que estou com você. Mas quando Jesus coloca o pé no barco, o mover entrou naquele barco. Quando Jesus põe o pé no barco, escuta, ele não deu uma ordem para o vento: vento, acalma, mar, aquieta. Ele não falou nada, ele só entrou no barco. Quando ele entrou no barco, tudo que estava turbulento acalmou. Escuta, quando o mover de Deus entra dentro de nós, toda essa agitação se acalma e a gente... Caramba, é Ele mesmo. Deixa o mover de Deus entrar na sua vida, você vai ver o que vai acontecer. O texto diz assim, versículo 51, eu vou encerrar. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento, e ficaram todos atônitos. Em outras versões, perplexos. O que é isso? Tem até uma música que diz que quem é esse que faz o mar se acalmar? Quem é esse que dá ordem para o vento para se aquietar? Escuta, só que aqui Jesus não fala nada, ele só entra no barco. Jesus quer entrar no barco da sua vida. Jesus quer entrar no seu barco, Vivi. Jesus quer entrar no teu barco, Marlon. Mariana, Jesus quer entrar no seu barco. Porque quando ele entrar no seu barco, essa turbulência toda que você está passando, acabou. Raquel, acabou. E pensa os discípulos olhando para tudo, mas o barco estava quase virando. Mas quando Jesus entrou, quando o mover de Deus chegou, Tiago, tudo acalma. E eu quero dizer que o mover de Deus chegou aqui nessa manhã. Porque a gente acha que o mover de Deus, aquele movimento todo que a gente experimentou terça-feira, também se manifesta assim. Mas o mover de Deus às vezes é um sussurro. O mover de Deus às vezes é uma calmaria que traz uma paz. O mover de Deus às vezes é a nossa lágrima rolando, porque a gente compreende quão longe a gente estava de Deus e quão perto Deus sempre esteve da gente. O mover de Deus está aqui nessa manhã de hoje.